A paz do Messias chamado Cristo para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. E agora eu já convido todos vocês para lermos juntos o 15º livro da Bíblia Sagrada, o livro de Esdras, capítulo 3. O povo que saíram, que foram libertos da Babilônia, que foram presos pelo rei Nabucodonosor, se dedicam agora a construir o templo do Senhor nosso Deus em Jerusalém. Mais uma vez. O altar e os sacrifícios. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu em Jerusalém. Já tinham construído o templo. Então o sacerdote Josué, filho de Josadaque, e os seus companheiros, os outros sacerdotes e também Zorobabel, filho de Salatiel, e os seus parentes construíram o altar do Deus de Israel, para oferecer sobre ele os sacrifícios que manda a lei de Moisés, homem de Deus. Eles voltaram a se dedicar, a fazer a obra, a trabalhar para o Senhor nosso Deus. Mesmo tendo medo da gente daquela região, eles construíram de novo o altar, no lugar em que ele estava antes. Então começaram a oferecer sacrifícios sobre ele. Todas as manhãs e todas as tardes, eles eram dedicados a oferecer ao nosso Deus sacrifícios a Ele. Além disso, comemoraram a festa das barracas, de acordo com a lei de Moisés, oferecendo cada dia os sacrifícios ordenados para aquele dia. Eles eram obedientes. Eles começaram a voltar a obedecer ao Senhor nosso Deus. E o povo nessa época já não quer mais obedecer. Quer desobedecer. Prefere mais desobedecer do que obedecer a ordem do Senhor nosso Deus. Trouxeram também os sacrifícios que deviam ser completamente queimados diariamente, e os que deviam ser apresentados na festa da lua nova e nas outras festas sagradas. E ofereceram também aquilo que traziam por vontade própria. E o Senhor nosso Deus aceitava a oferta que vinha dada, oferecida ao Senhor nosso Deus por vontade própria.
ele não rejeitava. O povo começou a oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, desde o dia 1º do 7º mês, antes mesmo que o templo do Senhor começasse a ser construído de novo. Isso quer dizer que eles começaram primeiro a oferecer levantar o altar, reconstruir o altar de novo do Senhor nosso Deus e oferecer sacrifícios antes de começarem a construir de novo o templo do Senhor nosso Deus. Começa a reconstrução do templo. O povo deu dinheiro para pagar. Melhor dizer assim, o povo de Deus deu o dinheiro, o povo que se dedicava ao Senhor nosso Deus, deu o dinheiro para pagar os predeiros e carpinteiros, e deu comida, bebida e azeite para serem mandados às cidades de Tiro e Sidom. Essas coisas foram trocadas por madeira de cedro que foi trazida por mar do Líbano até o ponto de Jope. Tudo isso foi feito com a permissão de Ciro, rei da Pérsia, que Deus usou Ciro, rei da Pérsia, para libertar o seu povo, para que o seu povo voltasse para casa, para reconstruir o templo e adorá-lo no templo dele. E assim, no ano seguinte ao da sua volta, no 2º mês, os israelitas começaram a construir de novo o templo de Deus, que fica em Jerusalém. Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, junto com os seus parentes, os sacerdotes e os levitas, todos os israelitas que haviam voltado para Jerusalém. Pegaram firme no trabalho todos os levitas maiores de 20 anos. Foram encarregados de dirigir as obras. Se dedicaram ao Senhor nosso Deus, voltaram a se dedicar a trabalhar para o Senhor nosso Deus, reconstruir o templo de novo. E os seus filhos e irmãos foram um grupo Josué e os seus filhos e irmãos formaram um grupo junto com Cardimiel e os seus filhos, que eram descendentes de Rodavias. Esse grupo dirigia os que trabalhavam na construção e era ajudado pelos levitas do grupo de famílias de Henadade. Quando os construtores colocaram os alicerces do templo, os sacerdotes ficaram de pé, vestidos com roupas especiais. De pé, vestidos com roupas especiais para aquela ocasião e com trombetas nas mãos.
Os levitas, descendentes de Asaf, carregavam pratos musicais para louvar a Deus, o Senhor. De acordo com o que Davi, rei de Israel, havia mandado. Uns cantavam louvores e agradeciam ao Senhor, e os outros respondiam. Eles diziam: o Senhor é bom, e o seu amor pelo povo de Israel dura para sempre. Deus nunca mudou pelo seu povo, e nem nunca vai mudar pelo seu povo. Ele ama o seu povo. Deus nunca deixou de amar o seu povo. Deus nunca deixou de resgatar o seu povo e de socorrê-los, e nem nunca vai deixar de os ajudá-los e os socorrê-los. E todo o povo gritava bem alto e louvava o Senhor, porque a construção do seu novo templo já havia começado. Muitos sacerdotes, levitas e chefes de famílias eram velhos e tinham visto o primeiro templo. Eles choravam alto ao verem que os alicerces do novo templo haviam sido colocados, mas os outros que estavam ali gritavam de alegria. E assim ninguém podia saber se o povo gritava de alegria ou se chorava, pois gritavam tão alto que de longe se ouvia o barulho. O povo cheio de alegria, de felicidade, ao ver o alicerce do Senhor, o alicerce do templo do Senhor nosso Deus, que iria ser reconstruído, estava sendo reconstruído o templo do Senhor nosso Deus. E eles iriam adorar o Senhor nosso Deus dentro do templo, e estavam felizes demais da vida por ver a construção do templo do Senhor nosso Deus. O povo estava alegre, felizes, contente ao ver a obra dando início mais uma vez. E agora todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. Até mais. Amém.